Joia, Sidney. Bom, primeiro queria agradecer o convite para fazer parte da aula. Sidney Munhoz, a gente já se conhece há um tempinho, né? Sidney, somos vizinhos. E o Marcos Napolitano, que eu conheço há décadas. Marcos, acho que a gente se conheceu quando você estava fazendo seu mestrado, não era? Eu estava na graduação, naquele evento da Unpu da Unicamp. Nossa, faz muito tempo. Ao mesmo tempo Isso é parece que foi ontem, também. né? Enfim, bom, a recíproca é verdadeira, com certeza, em termos de acompanhamento da produção. Eu acho muito estimulante também estar aqui com gente do país inteiro, né? Muito bacana, e estou ansiosa para ouvir as perguntas, né? Porque elas sempre, enfim, talvez, né? Provavelmente não vou conseguir responder muitas delas, mas a gente sempre se estimula aí com outros olhares, né? Eu queria avisar que aqui eu estou na UDESC e a gente está em semana acadêmica, então o pessoal se anima, pode ser que apareça aí algum fundo musical, tambores, enfim, vou pedir paciência de vocês nesse sentido. Bom, em termos da minha trajetória, eu basicamente, enfim, trabalho há muito tempo com o tema da repressão política, né? Então, aí comecei, bom, desde depois da graduação, em Paris 4, fiz um diploma de estudos aprofundados, né, que eu enfim, chamei de mestrado para facilitar a vida, mas que era para pensar processos contra sequestros feitos promovidos pela esquerda clandestina brasileira a membros do corpo diplomático de outros países, né, era essa a minha intenção de estudo, acabei não desenvolvendo essa pesquisa, mas foi um projeto que eu cheguei a defender, e acabei depois, bom, aqui no Brasil estudando um órgão repressivo específico, que é o Destacamento de Operações de Informações de São Paulo, né, e em especial os interrogatórios. Então, nesse momento aí, eu tenho um primeiro contato com o que a gente pode chamar do tema. Eu, na verdade, não sou muito do tema, né, da Guerra Fria, eu estou aqui um pouco de convidada, assim, um pouco fora do paradigma, porque nunca foi um tema que eu estudei especificamente, né, como uma área mais, assim, a fundo, né, então, sempre trabalhei com essa discussão da repressão política, mas a repressão política, ela se insere numa conjuntura bem maior, então, nesse sentido, aí sim, né, já nesse trabalho sobre o DOI-CODE de São Paulo, deu para ter contato com a questão das teorias da Guerra Revolucionária Francesa, eu vou falar um pouco disso aqui, né, que tiveram uma importância grande aí no estímulo das ditaduras militares, não apenas no Brasil, mas no Cone Sul, e em outros países também da América Latina. Bom, depois, acho que a minha incursão no pós-doutorado, no pós-doc, de ir para os Estados Unidos e aí fazer uma pesquisa sobre a política dos Estados Unidos em relação na verdade, a intenção era, a gente sempre faz um projeto muito maior do que o que consegue desenvolver, né, mas a intenção original era fazer uma discussão sobre a relação do governo dos Estados Unidos com a repressão política no Brasil, no Chile e na Argentina, né, pensando um pouco essa discussão do quanto, de fato, os Estados Unidos teriam sido, então, impulsionadores e treinadores ou não, né, desse aspecto, digamos, das ditaduras militares, né, acabou que eu consegui ficar um pouco nos golpes apenas, e olhe lá, né, quer dizer, um assunto gigantesco, né, deu muita vontade, assim, de fazer um pós-doutorado de 4 anos, pelo menos, porque é uma documentação muito extensa, tem muita coisa que eu guardei no computador e que fica me esperando, mas, de certa forma, também, e aí, esse é o artigo, inclusive, que eu mandei para ser lido, mas, de certa forma, essa experiência teve acho que uma influência importante aí na minha agenda de pesquisa, no sentido de pensar um pouco não só a relação dos Estados Unidos com as ditaduras militares, que é uma relação que não é assim tão
unilateral, né, que não é assim tão simples, né, tão direta, e aí entender que as próprias agências do Estado nos Estados Unidos, né, elas tinham discordâncias, então às vezes você vê que um diplomata, né, um embaixador vai ter uma opinião do que deveria ser o curso de atuação distinta dos funcionários que estão lá em Washington. Então, a gente tem, aí isso, claro, tem, para além da questão da política de Estado dos Estados Unidos, né, e da questão do que configura cada presidência da República, mas você tem também questões que são aí da própria dimensão da política externa, dessa cultura diplomática, enfim, então deu para ter uma noção, assim, da complexidade do mundo no qual eu estava me envolvendo, e eu acho que teve uma importância grande também no sentido de entender, bom, o papel que o Brasil tinha sido convidado a desempenhar, né, então, e aí, então, pensar um pouco tanto essa dimensão regional, né, então, pensar o lugar do Brasil na geopolítica da região, e até essa ideia de que o Brasil pudesse ser uma espécie de uma sucursal dos Estados Unidos na região, né, um grande aliado, digamos, mas também de pensar o Brasil no tempo, né, nessa dimensão temporal, de como, por fato, e aí nesse sentido foi bem interessante ouvir o Marcos, porque eu acho que a gente está na mesma sintonia, nesse sentido de entender a importância do Brasil nesse cenário, né, eu acho que, de fato, eu acho que tem uma historiografia que vem se dando conta disso, né, até tem esse jornalista investigativo, Roberto Simon, que publicou um livro recentemente pela Companhia das Letras sobre a influência que o Brasil teve no golpe do Chile, né, e acho que tem pesquisas ainda mais a serem feitas nesse sentido, né, porque o Brasil, ele se torna, e por ter sido essa primeira experiência de ditadura de segurança nacional, propriamente, né, aí com as diferenças que tem em relação ao Paraguai, ele se torna uma espécie de um laboratório de observação, em primeiro lugar, ele se torna depois um modelo conforme o golpe dá certo e a ditadura realmente se constitui, se constrói, e se torna ainda um promotor das ditaduras da região, quer dizer, então o Brasil assume aí uma importância que eu acho que ainda está pouco estudada, né? Também foi importante, eu acho, esse estudo para entender, e isso para mim foi uma grande surpresa, de pensar a questão das perspectivas, né? Então, descobri que da perspectiva dos Estados Unidos, pessoas como Pinochet ou Videla eram considerados moderados, né? Por quê? Porque é uma questão de referencial, né? Eles são moderados em relação a quê? Eles são moderados em relação a essa ultradireita, essa linha dura nacionalista, como o Marcos levantou, né? E que, então, de certa forma, surgem nesse sentido de um contraponto, digamos, né? Ou seja, é possível apoiar esses militares, entre aspas, moderados, porque a gente tem coisa ainda pior, né? Então, isso ajuda como um discurso aí de justificação dessas políticas, né? Então, bom, o que eu acho que eu posso trazer aqui para conversar um pouco com vocês da minha experiência, e aí eu já peço desculpas de antemão, porque são sempre várias siglas, né? É difícil trabalhar com essa área da impressão política, porque os militares adoram essas siglas, esses nomes horrorosos, então, enfim, não tem muito jeito, né? Vamos ver se eu consigo aqui um pouco apresentar isso para vocês. Mas eu acho que é uma questão. Bom, primeiro é isso, né? Quando a gente pensa em repressão política no Brasil, na verdade está pensando numa prática, num campo que está inserido no que a gente poderia chamar do campo da contra-insurreição, que é transnacional. Quer dizer, então você tem aí, e aí, inclusive, é muito interessante, porque às vezes você lê, enfim, tem duas obras muito importantes, uma do McClintock, que vai falar da política dos Estados Unidos de contra-insurreição, e tem a da jornalista Marie, esqueci o outro nome dela, Robin, que vai falar da doutrina revolucionária francesa, da guerra revolucionária francesa, e a gente vê que são duas espécies de conjuntos doutrinários, né,
que nessa época da Guerra Fria, que mais ou menos convergem e vão se compor para formar um pouco essa cultura internacional da contra-insurreição que vai ser utilizada na América Latina. E me parece que é super importante isso, porque a gente vê a adoção, e estou cada vez mais interessada nisso, né, a adoção dessa cultura contra-insurrecional, não apenas por parte das ditaduras, mas a gente vê também por parte de democracias, que a gente pode colocar entre aspas, como, por exemplo, a do México. Então, o México é um caso muito interessante a ser estudado, inclusive comparado com o Brasil, porque o México ele se mantém em democracia, teoricamente, né, quer dizer, não tem golpe. O México vai receber uma série já tinha recebido uma série de exilados, né, da Guerra Civil Espanhola, depois vai receber também um conjunto grande de exilados da América Latina, né, dos países do Cone Sul. Lembrando que a gente tem ali a dirigência dos montoneiros que vai parar no México, no primeiro sequestro de embaixador que tem nos Estados Unidos, né, do embaixador dos Estados Unidos, primeiro sequestro de alguém de um corpo diplomático, os presos políticos são libertados, são enviados para o México, né, então é um país de asilo desses exilados, mas, ao mesmo tempo, vai conduzir para além do massacre de Tlatelolco, que é muito conhecido em 68, mas vai conduzir uma guerra de contra-insurgência muito dura, né, em democracia, com métodos muito semelhantes aos métodos utilizados pelas ditaduras do Cone Sul. Então, e é interessante porque também a gente tem esses dias eu li um artigo do Camilo Oviedo, em que a cronologia repressiva no México é muito parecida com a do Brasil, né? Inclusive, o México agora está tendo uma comissão da verdade, que talvez a gente também possa comparar aí a brasileira no sentido de ter sido tão tardia, embora tenha tido outras iniciativas anteriores também, justamente para discutir, né, e investigar esses casos de mortes e desaparecimentos do período, né? Então, isso para mostrar que, quando a gente está falando de repressão política no Brasil, a gente está falando de um momento e um processo, um fenômeno que está aí muito em conexão com o que está sendo feito em vários outros lugares da América Latina, né, e não apenas do Cone Sul. Bom, então, primeiro, a questão dessa doutrina, né, então, que foi criada, a doutrina, o corpo teórico francês em relação ao que seria a guerra subversiva, né, a guerra revolucionária. Então, ela é desenvolvida ali em duas experiências que os franceses tiveram, em 1946 a 54, na guerra da Indochina, né, então, que depois se tornou o Vietnã, e depois na guerra contra a Argélia, de 54 a 62. Então, eles vão fracassar na Indochina. Aliás, isso é um tema maravilhoso para ser estudado, né? Por que uma teoria que vai gerar dois grandes fracassos vai ainda ser adotada, né? E, de certa forma, gerando sucessos e fracassos também depois nas ditaduras. Isso a gente depois pode discutir, né, até que ponto as ditaduras foram ou não foram bem-sucedidas. Acho que esse é um debate que a gente não faz e que a gente deveria fazer, né? Em que as ditaduras foram bem-sucedidas, em que elas não foram bem-sucedidas, e o que é ser bem-sucedido em ditadura, né? Enfim, só fazer um parênteses aqui, que eu tive no Chile por 50 anos do golpe, né, para as rememorações, e acompanhei ali um pouco, e me pareceu, assim, eu achei muito curioso, porque eu fiz um passeio bem turístico ali nos Andes, e aí o nosso guia turístico, ele, que parecia bastante conservador em alguns aspectos, em algum momento ele disse que o Chile tinha mudado muito com a ditadura, que tinha se ensombrecido com a ditadura, né? E eu achei curiosa essa leitura que ele fez, porque ele não me parecia especialmente esquerdista, né? Mas é como se ele dissesse, nós os chilenos éramos muito mais alegres antes, né? Então, achei curiosa esse contraste entre ele dizer isso e ser uma pessoa que diz, não, nós os chilenos somos muito disciplinados, nós somos muito ordeiros, nós somos muito contra a corrupção.
Então, eu achei interessante que parecia um discurso assim que não estava muito alinhado, né? Mas acho que dá conta um pouco de alguma impressão que ficou, né, da marca dessas ditaduras. Bom, então, essa questão da guerra, da teoria, né, antirrevolucionária, da guerra revolucionária francesa, ela é incorporada muito cedo, né, e, ao mesmo tempo, então, a gente tem esses dois movimentos que eu vou aqui um pouco mencionar, e aí, por isso, também eu tenho que dar um pulinho ali na década de 50 e 60, para dar conta desse movimento, e aí é interessante também observar o que está acontecendo antes do golpe, né, porque várias coisas aí, é claro que o golpe, depois do golpe, você tem um outro, digamos, movimento no sentido do desenvolvimento dessas forças, mas tem várias coisas que já estão se colocando ali antes, né, e que depois do golpe vão, claro, ter um processo ali de aceleração e também de concretização, né, de iniciativas que poderiam não vingar, mas, por exemplo, a gente tem a criação do Serviço Federal de Informações e Contra-Informações, o SFIC, em 1956, que foi muito influenciado pelos Estados Unidos, né? Então, a historiografia diz que foi certa pressão dos Estados Unidos, no sentido de que o Brasil precisava ter um serviço nacional de informações, então o SFIC, ele vai ser o predecessor do Serviço Nacional de Informações, né? E explica um pouco por que tão rápido você criou um Serviço Nacional de Informações, tipo, dá o golpe, e poucos meses depois você já tem um Serviço Nacional de Informações. Isso não é algo que se cria de um dia para o outro, né? Isso é algo que vinha, então, desse processo todo de acumulação, que vem desde 1956, embora, enfim, aí também a gente tem visões contrastadas sobre o quanto esse SFIC era ou não era, digamos, estruturado, né? Então, há relatos de que sim, que eles tinham uma quantidade razoável de informações acumuladas, e há relatos de que não, que, na verdade, era só uma primeira tentativa, né, um primeiro esforço que ainda era muito pouco estruturado. Mas o que eu queria chamar a atenção aqui é que, quando isso é criado, o coronel Humberto de Souza Mello, que vai ser um dos grandes dirigentes da repressão brasileira durante a ditadura, ele vai, então, a convite do governo do John Foster Dulles, e fica 2 meses, né, nos Estados Unidos, onde ele vai fazer um treinamento na CIA e no FBI. Então, a gente já tem aí um primeiro serviço que vai ser, digamos, o pai do SNI, que é criado, então, sob os auspícios desse modelo estadunidense, né? E lembrando que mesmo os Estados Unidos, isso é uma outra coisa interessante, você tem, McClintock vai falar disso, né? Você tem duas dimensões. Você tem a dimensão da CIA, que é o Serviço de Informações Internacional, que tem toda essa coisa de inteligência, e você tem uma outra via que é das forças especiais, né, que são, então, os paraquedistas, que são os militares. Então, você tem o Serviço Civil de Informações e você tem o Serviço dos Militares das Forças de Informação. E esses dois ramos, digamos, que não necessariamente se davam muito bem, né, porque tem culturas próprias distintas, às vezes tem agendas políticas distintas, e às vezes entram um pouco em choque, embora trabalhem em conjunto, né? Mas você tem essa chegada desses dois, digamos, esses dois rios aqui, mais a teoria francesa, né? Então, enquanto você tem, então, esse treinamento dessas pessoas, desses quadros das forças do Exército para a criação do SFIC, desse Serviço de Informações, na década de 50, você tem também aí a chegada, aos poucos, no Exército, nas Forças Armadas, de uma literatura que vai sendo traduzida dos escritos desses militares paraquedistas franceses que atuaram na guerra contra a Argélia, né, e que vão fazer toda uma discussão a partir de uma leitura dos escritos do Mao Tse-tung sobre como é que você tem que lidar com guerras irregulares, né, com essa guerra que é o que eles vão chamar de guerra revolucionária ou guerra subversiva, que é esse tipo de guerra movida pelas guerrilhas, né? Então, são movimentos aí de libertação nacional ou de guerrilha de esquerda, e que vão nesse sentido de
de tentar se organizar dentro da população, né? Então, não são ali exércitos fardados, não são forças militares regulares de um país inimigo, mas sim são forças da própria população, né? E que vão ter como um grande meio de ação a própria população. Então, digamos, isso tudo é visto como um novo desafio para as Forças Armadas, que como é que as Forças Armadas que estão até então, né, sendo treinadas para lidar com o inimigo externo, né, embora tenham aí alguma experiência na repressão política mesmo no Brasil, quer dizer, as Forças Armadas sempre tiveram aí muita atenção para a política interna, né, mas como é que vai atuar ali militarmente para segurança interna. Bom, e aí você tem também isso que essas ideias francesas, elas vão ser absorvidas também pelas Forças Armadas estadunidenses. Então, isso, enfim, deve ter algum estudo que faça isso, eu gostaria bastante de ler esse estudo, sobre como que se dá essa articulação, porque você tem o Paul Sarrès e outros militares franceses que vão oferecer cursos, né, nessas unidades de instrução nos Estados Unidos, no Fort Bragg, Fort Benning, Fort Bliss, Fort Knox, e você cria, então, uma espécie de uma mescla, né, do que era a teoria de contra-insurreição estadunidense com essas ideias francesas, e é um pouco isso que vai circular, né, e aí é muito importante dizer que isso circula no Brasil ao mesmo tempo em que os militares brasileiros vão fazer um esforço grande no sentido de criar a sua própria estrutura, a sua própria visão das coisas, né? Então, é muito interessante perceber o tempo todo como vai havendo essa articulação entre o que é aprendido no exterior e o que é também absorvido e desenvolvido a partir da própria experiência no Brasil, né? Então, aqui falando um pouco dessa chegada, né, então, quando você tem a criação do SFICE e a chegada dessas ideias francesas entre as Forças Armadas brasileiras, a gente está num momento político de grande, e aí o Marcos falou um pouco disso, né, de grande polarização política, né, então, e dentro das Forças Armadas também, entre as forças desenvolvimentistas, nacionalistas, versus essas forças que vão ser mais, digamos, mais estadunidentistas, né, e mais interessadas numa visão mais liberal, mais de abertura dos mercados, e que vai também, ao mesmo tempo, de alguma forma, estar articulada com uma visão mais conservadora também do ponto de vista da política. E aí a gente tem uma série de crises militares, né, essas clássicas, então, a questão do questionamento do resultado eleitoral ali da vitória do Juscelino Kubitschek, em 55, em 56 tem a tomada de Jacareanga, depois, em 59, tem a crise lá na base aérea de Aragarças, né? Então, tem, enfim, uma série, a questão depois, em 61, da renúncia do Jânio Quadros, e de impulsar ou não impulsar o João Goulart. Então, você tem aí um momento de polarização muito grande no seio das Forças Armadas, e aí um movimento que vai ser depois interno das Forças Armadas de tentar lidar, e isso também vai se espelhar nas disputas pelo clube militar, né, pela liderança do clube militar, e vai manter dentro das Forças Armadas, nesses setores mais conservadores, né, vai começar a criar essa ideia da necessidade de fazer essa espécie de limpeza ideológica, digamos, das Forças Armadas, né, que eu acho que, se a gente voltar para a discussão sobre o que deu certo, né, e o que não deu certo na ditadura militar, do ponto de vista do projeto autoritário, uma das coisas que eles sim fizeram, eu acho que fizeram com bastante, uma taxa de sucesso bastante alta, é fazer com que as Forças Armadas fossem mais homogêneas política e ideologicamente, né, e acho que foi algo que eles conseguiram, aparentemente, manter ao longo dos anos, mesmo depois da passagem para o governo civil. Então,
além do SPICE, né, a gente tem a criação aí logo antes do golpe, né, aí tem todo um esforço de criação do que seriam as forças especiais dentro das Forças Armadas no Brasil, né? Então, a gente tem essa trajetória do Major Gilberto Penha Brasil, que vai passar 4 meses realizando cursos em Fort Benning, na Geórgia, e depois outros 3 meses em Fort Bragg, na Carolina do Norte, também em 56, né? E depois ele volta para o Brasil, oferece um curso de operações especiais, em julho de 58, ele forma, então, um grupo aí de 12 oficiais, e mais 4 oficiais subalternos, né, que vão criar uma espécie de núcleo do que seria a criação dessas forças especiais dentro do Exército, e aí depois isso vai redundar na criação assim, há uma certa resistência, inclusive mesmo no interior do Exército, pela criação dessas forças especiais, mas essa resistência vai sendo vencida conforme essa ideia da necessidade de ter um corpo treinado para enfrentar em qualquer tipo de território, qualquer tipo de inimigo interno, né, e pensando a questão da diversidade geográfica do Brasil, então, mais importante ainda. E, ao mesmo tempo, a gente tem, em 61, então, estou falando de 56, FICE, Forças Especiais, também com curso nos Estados Unidos. Em 61 é um ano importante, porque tem um curso de Guerra Revolucionária Francesa na Argentina. E aí também é interessante isso, porque a Argentina, então, em 61, vai ser esse polo de difusão, desse curso vão participar membros de 14 países, inclusive dos Estados Unidos, né? Então, a Argentina ela começa a ser nesse polo de difusão dessas teorias, mas depois me parece que o Brasil aí vai ser mais importante do ponto de vista de ter esse papel, né, de ser uma referência na região. E, além disso, tem experiência também concreta, né, da integração do contingente de Força Interamericana de Paz em São Domingos, em 65, né, que depois o golpe também vai formar, numa experiência concreta, uma série de militares, né. Agora, esses processos todos são processos longos, né, não é assim, fez o curso e aí já está todo mundo pronto para a batalha, né, é um processo longo, tanto que essas unidades especiais no Brasil, né, que você só vai conseguir instalar uma divisão de operações especiais na Academia Militar do Exército em 1967, né, em 68 eles são reconhecidos oficialmente como um curso de forças especiais e é ativado o primeiro destacamento de forças de operações especiais, né, com esse lema, qualquer coisa, a qualquer hora, em qualquer lugar, de qualquer maneira. Então, dá um pouco a tônica, né, do que era esse grupo, né, e aí tem uma fala de um dos militares que participou desse grupo, né, para a Comissão Nacional da Verdade, ele disse que o intuito, o espírito desse grupo não era o de morrer, mas de matar pela pátria, que também é bastante significativo, né. E um outro o esforço também aí militar que se dá nesse âmbito, né, por isso que a gente acaba ficando um pouquinho nesse momento ainda da década de 60, é a criação do curso de operações de selva desculpa, é o do SIGS, o Centro de Instruções de Guerra na Selva, que é criado em Manaus, né, e que vai ser criado depois que um grupo de militares realiza um curso de operações na selva na Escola das Américas, no Panamá, que é a famosa escola de formação de repressores na região, né, e o SIGS, ele é criado em 64, mas ele, na verdade, a criação dele começa um pouco antes do golpe, né, então a gente tem aí também um esforço que vai ser anterior ao golpe, mas que depois o golpe vai ter uma guinada significativa, né. Então, aí você tem esses militares que vão fazer, em algumas sequências, esse curso no Panamá, e depois vão instaurar esse centro aqui no Brasil.
E aí é interessante porque, ao mesmo tempo, o SIGS, né, esse Centro de Instruções de Guerra na Selva, vai se tornar um polo de formação de militares de outros países da região, né? E é muito interessante ver como é que são as falas dos militares que participaram da criação desse órgão, porque desse centro, porque eles fizeram cursos nos Estados Unidos e consideraram muito bons os cursos do ponto de vista da instrução e principalmente dos materiais que eles tinham lá, mas eles vão considerar que ninguém entende melhor de selva do que no Brasil, né? Então a gente vai vendo o desenvolvimento também de uma espécie de um know-how brasileiro e muito empoderado, digamos, né? Inclusive com essa possibilidade de formar militares de outros países. E o SIGS vai ser um desses centros que vai formar também militares que participam depois da repressão chilena, né? E vai também importar o Polo Sarrés, que é esse general que tinha atuado na Guerra da Argélia na França, depois ele vai para os Estados Unidos ser instrutor lá, e depois ele vem para o Brasil ser instrutor do SIGS, né? Então a gente percebe essa circulação desses saberes, mas também desses instrutores, né? E uma espécie de uma criação mesmo de um caldo comum da contra-insurreição na região. Bom, depois a outra instituição importante que eu queria mencionar, criada no Brasil também dentro do escopo repressivo, no sentido de formação de pessoas, de militares, é a Escola Nacional de Informações, né, que ela é criada apenas em 71, então no ano anterior. E aí é interessante, porque o general que vai criar a Escola Nacional de Informações, ele é pai de um general que depois vai se tornar general, mas que é super importante também na criação das forças e na atuação das forças especiais. Então, o Enio Pinheiro, em 1970, vai para os Estados Unidos também e vai passar ali alguns meses, né, para também fazer uma formação dentro da CIA, do FBI, mas aí é um tempo, inclusive, maior que ele vai ficar. Ele diz que fica trancado no hotel praticamente 6 meses para ter formação para criar a ESNE, né, a Escola Nacional de Informações. E isso é um pouco tardio, isso é importante dizer, porque aí a gente já tem, até a criação da ESNE, antes disso, a gente tem toda uma formação de toda uma geração de repressores brasileiros, muito importante, muito significativa, que vai ser criado pelo Centro de Estudos do Pessoal, né? Mas quando é criada a ESNE, isso tem um salto de qualidade, porque a ESNE, além de ser enorme, ser em Brasília, ter muito mais equipamento, ter muito mais prestígio, você tem também aí a possibilidade de formar pessoas de outros países também, né? Bom, e aí é interessante a gente pensar, né, que enquanto os brasileiros estão indo para os Estados Unidos para fazer treinamento, para criar a ESNE, ou seja, tem toda aí uma política dos Estados Unidos de formação de quadros, né, para criar instituições, você tem no Chile a eleição do Salvador Allende, né? Então, acho que é importante a gente se dar conta dessa questão cronológica, porque eu acho que quando a gente pensa em ditadura militar no Cone Sul, às vezes a gente pensa dentro dos mesmos ciclos, e esses ciclos, eles são diferentes de país para país, né? Então, a gente tem que entender aí um pouco as concomitâncias para poder perceber um pouco melhor o que é esse quadro e até fazer algumas indagações que eu acho que ajudam a gente a compreender a própria ditadura militar brasileira, por exemplo. Quando a gente pensar por que a repressão política foi menos forte no Brasil, eu acho que uma das hipóteses importantes é pensar porque o Brasil foi o primeiro, né? Quando a gente pensa que o Brasil foi o primeiro país a dar um golpe, claro, tinha o Paraguai, mas pensando em termos de ditadura de segurança nacional, você tem o Brasil como o primeiro da fila, e se a gente pensa do Brasil até a Argentina, em 76, embora tenha também a ditadura de 66 na Argentina, mas a gente tem aí um aumento da repressão política muito forte, e que tem a ver, me parece, com o fato de que quando o Brasil dá o golpe, o Brasil está mais ou menos isolado, né? Ele tem ali o Paraguai, e é isso aí. Quando a Argentina dá o golpe, toda a região está tomada por ditaduras militares. Então, eles têm digamos, uma possibilidade de direto ao assunto que é de outra natureza, né? Você já tem ali um acúmulo
regional repressivo de experiências, você tem um acúmulo também no sentido de o que é aceitável ou não aceitável do ponto de vista da opinião pública em termos da violência política, né? Então, isso tudo, claro que tem um efeito, né, para os argentinos, militares argentinos se sentirem autorizados a ter uma política repressiva tão forte, né, em comparação com os demais. Bom, então a gente tem um pouquinho o que eu Sim, além dessa questão dos militares de outros países, poderem fazer formações no Brasil nessas instituições que são criadas aqui, também é interessante observar que a gente tem uma pista aqui, outra ali, mas são coisas ali muito... E aí o mérito da Comissão Nacional da Verdade de descobrir, né, conseguir encontrar documentos que deem um pouco conta dessas informações, mas de que houve, por exemplo, uma comitiva de argentinos que faz uma visita ao destacamento de operações de informações no Rio de Janeiro, né, pouco antes do golpe na Argentina. Então, aí a gente tem uma questão que me parece importante também de pensar o que é o papel do Brasil nessa contra-insurgência regional, é que o Brasil ele vai tendo experiências concretas de repressão política que são consideradas pelos militares experiências de guerra, né? Então, quando você tem ali o combate às organizações de esquerda armada em 69, em 1970, a criação da Operação Bandeirante, depois do destacamento de operações de informações, você tem, e depois a própria repressão à guerrilha do Araguaia, né, você tem aí o desenvolvimento de experiências de terreno concretas, né, que para os militares é algo muito significativo. Então, não é apenas uma questão de você ter um corpo teórico para apoiar a sua organização, mas de fato, ter atuado em campo, né, e não é à toa que depois que o Carlos Alberto Brilhante Ustra, né, depois de ter sido comandante do destacamento de operações de formação em São Paulo, quando ele vai para a ESNE, para ser instrutor, ele vai criar uma apostila explicando uma série de atuações, né, que se faziam dentro do de São Paulo para que seja aí matéria de ensino na ESNE. Então, a questão da experiência prática dá para esses repressores brasileiros um lugar também de expertise e de, digamos, de conhecimento que vai ser respeitado pelos colegas dos outros países, né? E aí eu faço referência, por exemplo, à importância que teve a questão do Monte Tucumã na Argentina antes do golpe de 76 como lugar de treinamento e de preparação para o que viria depois de 76 na Argentina, né? Que é realmente a questão da experiência de terreno. Bom, do ponto de vista do treinamento, então, que os brasileiros tiveram no exterior, eu queria falar só rapidamente sobre isso para poder fechar esse tema, né? Bom, claro que... bom, antes disso, desculpem, quando eu estava falando da ESNE, né, quer dizer, para além da questão da experiência estadunidense, tem outros militares que são enviados em missão para outros países, inclusive para Israel, né, para Inglaterra, mas a gente tem pouquíssima informação sobre isso, quer dizer, a gente tem só a fala de um deles comentando isso, mas nós não temos aí documentação sobre isso, né? Até não fiquei me perguntando se o Paulo Malhães teria sido uma dessas pessoas, porque ele em algum momento fala de experiência em Israel, né? Mas temos muito pouca informação sobre isso. Agora, do que dá para ver pela documentação burocrática dos militares brasileiros do Exército, oficiais que atuaram na repressão política, muitos têm alguma experiência nos Estados Unidos. Agora, essa experiência, ela pode ser tanto de cursos de grande duração, né? Então, por exemplo, o Enio vai lá para criar a ESNE, ele fica 6 meses, como podem ser muitíssimo mais curtos, né? Então, aqui eu fiz um levantamento, para ver se eu consigo encontrar. Enfim, tem cursos que duram 4 meses, tem cursos que duram 6 meses, tem cursos que duram
6 semanas, né? Então, a gente tem aí cursos variados, e que é interessante porque a gente tem também experiências de pessoas, de militares, de patentes distintas. Então, você tem, por exemplo, aquele que se tornou general, que era de uma alta patente, que vai para os Estados Unidos, faz uma série de cursos, depois ele vai se tornar instrutor no Brasil, eventualmente vai ser instrutor, inclusive, nos Estados Unidos ou na Escola das Américas, né? E isso vai ser um componente extremamente importante da trajetória desse oficial, e isso vai ser um distintivo, digamos, na carreira dele. E a gente tem também gente que veio já de outro extrato social, de outro extrato dentro de uma patente muito mais baixa, mas que, por uma atuação ali contínua na repressão política no Brasil, depois vai ser convidado a fazer um curso nos Estados Unidos. E aí, nesse momento, né, nessas situações, a minha hipótese da Maud Cheriot, que fez a pesquisa comigo, é de que o treinamento, ele às vezes serve como uma espécie de prêmio, né? Serve como uma espécie de distintivo na carreira. Então, não necessariamente, né? Porque por que alguém que atuou no DOI-CODE por anos, de São Paulo, vai para os Estados Unidos vai fazer curso? O que ele vai aprender lá, né? Inclusive, tem um relato do Roberto Artoni, que era um sargento, que diz, olha, eu achei uma porcaria o curso nos Estados Unidos. Inclusive, teve um instrutor lá que foi fazer instrução de bomba e estourou a mão, né? Por quê? Porque ele já tinha uma experiência de terreno muito maior do que, possivelmente, parte dos agentes ali que estavam servindo de instrutores nos Estados Unidos. E, para encerrar, eu queria só fazer uma leitura aqui do relato do Álvaro Pinheiro, que é o filho do criador da escola da ESNE, que é da Escola do Serviço Nacional de Informações, que é o general Álvaro Pinheiro, que fez uma série de cursos nos Estados Unidos. Ele mesmo foi instrutor, e ele passou enfim, essa é uma espécie de consultor para os Estados Unidos, não apenas sobre a situação militar do Brasil, como da América Latina, né? E aí tem 2 falas dele que eu acho muito interessantes, e eu vou terminar aqui para pensar um pouco esse lugar do nacionalismo e, ao mesmo tempo, dessa inserção internacional, né? Então, ele diz, bom, primeiro que, em algum momento, ele vai falar do Marighella, e ele diz, essa figura horrorosa, esse ser humano intratável, né, sobre o guerrilheiro Carlos Marighella, e ele diz que, ao mesmo tempo, o Carlos Marighella era um modelo de terrorismo para o mundo. E aí ele diz, você chega na academia militar, em West Point, já ouviram falar? Você vê um cadete do 4º ano, um grupo de estudos, estudando o mini manual do guerrilheiro urbano. E já tive vezes de eu me orgulhei desse filho da puta ser brasileiro, você sabe disso? E eu achei muito interessante, né, porque é uma espécie de nacionalismo às avessas, né, enfim, que sai aí do relato dele. E o outro nacionalismo que me pareceu muito curioso é dessa fala aqui, eu vou ler então um trechinho. Então, ele era das forças especiais, né? Então, que é a elite da elite do exército, e aí ele vai dizer o seguinte: os boinas verdes americanos estavam no Uruguai, falando, então, né, da participação concreta de militares estadunidenses em outros países da região, combatendo os tupamaros. Estavam na Argentina combatendo os montoneiros. Estavam no Peru combatendo o Sendero Luminoso e o Tupac Amaru. É ou não é verdade? Estavam derrubando Allende, estavam capturando e eliminando Che Guevara na Bolívia, certo? E as Farc, ELN na Colômbia, Douglas Bravo na Venezuela, toda a América Central. Só houve um país na América Latina que nós não tivemos o desgosto de ver estrangeiros, nem observadores, nem assessores, e muito menos tropa aqui dentro. Isso é uma coisa que eu sou orgulhosíssimo disso. Fiquem certos que quem sentar aqui, que vai vir depois de mim, somos todos muito orgulhosos de que aqui dentro, eu hoje como analista militar internacional que sou, eu percorro o mundo e ouço antigos chefes militares norte-americanos dizerem, e eu fico orgulhosíssimo, in the Brazilian soil, there is no American blood. Ou seja, no solo americano, brasileiro não teve sangue estadunidense, né? Então, vejam, então,
esse lugar, né, desses militares, desses oficiais da repressão política no Brasil, que se veem ao mesmo tempo muito inseridos, né, em toda a questão da bibliografia, do treinamento, dos cursos, tanto em contra-insurreição quanto na teoria francesa da Guerra Revolucionária, mas que vão aí criar uma espécie de uma autoestima muito desenvolvida, porque eles vão pegar todos esses ensinamentos e vão colocar em prática e vão ter uma experiência muito grande, que vão considerar muito grande, de guerra, né, porque para eles é uma guerra, no combate contra a esquerda armada brasileira, seja no campo, seja na guerrilha do Araguaia, né? E é algo para se pensar, enfim, um pouco como foi importante para o moral desses militares, né? Essa experiência que eles consideram uma experiência genuína de guerra, porque se a gente for pensar nas Forças Armadas no Brasil, que oportunidades eles tiveram concreta, né, de fato, digamos, ir a terreno e desempenhar o que seria o pleno potencial deles em termos de guerra. Foi basicamente a ditadura militar, né, e depois o governo Lula deu de presente ali a experiência desastrosa no Haiti, né. Mas, se não, basicamente, eles ficam treinando para algo que nunca acontece, né? Então, acho que isso dá um pouco a dimensão da importância que eles atribuem também, e por que também a questão da ditadura militar para eles, para além da questão ideológica, é uma questão também corporativa da própria função de ser, né, das Forças Armadas. Acho que eu vou ficar por aqui, e aí depois, enfim, desenvolvemos. Muito obrigado, Mariana, pela sua exposição. Queria, assim, agradecer imensamente a você e ao Marcos por essa contribuição, que com certeza auxiliará em muito a reflexão desses profissionais que a gente está aí, né, a formar para pensar, né, essa inserção do Brasil no contexto da Guerra Fria, essa Guerra Fria no Brasil, o Brasil na Guerra Fria. Eu acho que tudo isso é muito importante para a gente ajudar a conformar esse campo de estudo sobre a Guerra Fria no Brasil.